Um filho perdido volta arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou e um banquete a ele entregou. E você que anda em rumo das chamas, o inferno é terrível, lugar de pavor. Mas o Pai te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora andar com Jesus. Vendo o Pai alegre chorou, vendo o Pai alegre abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do Pai. O seu filho chegou e um banquete a ele entregou. O seu filho voltou e o banquete a ele entregou. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com você. Com 2 anos de idade, os meus pais se converteram. E toda a minha infância, adolescência, a juventude, eu vivi na igreja. E não ia na igreja apenas nos domingos, não. Era nos cultos da semana também. Enfim, sempre fui uma pessoa muito envolvida na igreja. Meus pais me ensinaram os princípios de Deus, os princípios da Bíblia. E com 21 anos, eu fui para o seminário. E lá eu fui estudar teologia, estudar a Bíblia, porque eu tinha um chamado de ministrar a palavra de Deus. E depois de formado, eu trabalhei alguns anos na igreja, mas me aconteceu algo bem parecido com essa canção. Por algumas circunstâncias da minha vida, eu me afastei da casa do Pai. E eu comecei a fazer coisas que eu nunca havia feito antes e ido em lugares que eu jamais tinha ido. Conheci uma galera e essa galera me apresentou à noite, me apresentou à balada. Eu comecei a me envolver. E eu me lembro que em algumas oportunidades já tarde da noite, a gente cantando músicas e bebendo, enfim. E
parecia ser tudo muito bom, parecia ser gostoso demais aquela nova experiência que eu estava vivendo, longe da casa do Pai. Eu me lembro que em uma circunstância, a gente estava tocando, cantando, brincando ali, e de repente eu comecei a cantar um hino. E aquela canção, como Zaqueu, essa que eu acabei de cantar, e de repente eu percebi que no final da canção eu estava com a cabeça baixa, um pouco envergonhado, mas senti uma vontade imensa de cantar as canções que eu cantava na casa do Pai. De repente, a hora que eu levantei o rosto, eu percebi que algumas pessoas estavam chorando, tinha lágrima no rosto, e eu percebi que tinha gente igual a mim naquele lugar, distante da casa do Pai. Mas apesar dessa experiência, não foi ainda o suficiente para eu voltar. Eu me lembro que foram ali 8, 9 meses vivendo com essa galera, vivendo a balada, vivendo a noite. Mas com o passar dos dias, dos meses, eu comecei a sentir vontade de retornar, vontade de voltar para a casa do Pai. E teve uma pessoa muito importante nessa caminhada, nessa volta. Foi um pastor amigo meu. E ele sempre me chamava para ir cantar, para ministrar na igreja dele. E em uma oportunidade eu ainda estava afastado, e ele disse: Bianchi, vem aqui, eu preciso que você venha cantar na minha igreja. E eu disse: mas pastor, eu estou afastado, eu não estou podendo, eu não estou podendo. Ele falou: não, venha, eu acredito em você, venha. E na verdade aquela atitude dele não é muito entendida, né? Afinal de contas ele estava arriscando o seu cargo por causa de alguém. Ele estava sendo de fato um verdadeiro pastor, arriscando a sua vida por causa de uma ovelha. Mas eu acabei aceitando o convite dele. E fui, ainda naquela de voltar e de não voltar, e sentindo desejo, sim, e fui, uma cidadezinha próxima a Presidente Prudente. E naquela oportunidade foi muito bom, porque Deus esteve naquele lugar. Eu fui um canal de bênção, eu fui muito usado naquela noite, foi tremendo, foi gostoso, foi maravilhoso, foi fantástico. E quando terminou o culto, eu estava voltando para casa, na estrada, na rodovia, e eu comecei a ter uma experiência que eu quero compartilhar com você, e essa é muito boa. Eu comecei a comparar as duas alegrias. A alegria de estar na balada com a galera, com bebida, com músicas, e com a alegria de ser usado por Deus na igreja, de ser um canal de Deus na igreja. Eu comecei a comparar a alegria. E eu percebi que a alegria do mundão, da galera, da balada, é gostosa, não é ruim, é boa. Eu não tive nenhuma experiência trágica no mundo, não. Mas eu pude comparar a alegria de estar na casa do Pai e ser usado por Deus. E eu percebi que essa alegria é muito melhor. Eu percebi que essa alegria é muito maior, ela preenche todo o vazio. E eu comecei a chorar, dizendo: como é bom, Deus, estar na tua casa. Como é bom ser usado pelo Senhor. E a partir daquele dia eu fiz um compromisso de retornar de fato para a casa do Pai e jamais sair, porque a casa do Pai é muito melhor do que estar em qualquer outro lugar. Como um dia disse o grande rei Davi, e como presente de retorno, como presente de boas-vindas, Deus restaurou a minha casa, o meu casamento, e nos deu um filho que é a nossa herança,
cujo seu sorriso é um facilitador de alegria lá em casa. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para você que está distante da casa do Pai: retorne. Retorne para a casa do Pai, se você puder. Ser sensível a esse chamado, como eu fui sensível àquele chamado daquele amigo, me chamando para ir para a casa do Pai. E você ter a experiência de poder comparar as duas alegrias, você de fato vai chegar na mesma conclusão que eu cheguei: a casa do Pai é melhor. É melhor. Aleluia. Como diz a Bíblia em Lucas, o capítulo 15, quando o próprio Jesus registra esta parábola, conta essa história, que quando o filho decide retornar para a casa do pai, o pai, vendo-o ao longe, sai correndo, e dá um abraço naquele filho, naquele menino amado. Diz a história que ele chora, o beija, porque independente do que aquele filho fez, aonde ele esteve, o pai continuava o amando. E eu sei que o Espírito Santo está tocando em você agora. Independente do que você fez, independente dos lugares onde você esteve, o Pai continua te amando. Você é filho amado do Pai, e ninguém ocupou o seu lugar na casa do Pai. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu lhe peço agora, em teu nome, que a alegria da salvação inunde o coração deste meu irmão e dessa minha irmã, que ora retorna para a tua casa, e todas as promessas que o Senhor fez no passado, que se cumpra uma a uma, para o louvor da tua glória. E hoje existe festa na casa do Pai, porque este filho está retornando para a casa do Pai. Você que está longe da casa do Pai, ninguém ocupou aqui seu lugar. A festa está pronta, só esperando você. Escolha voltar pra casa do Pai.